que eu sinto é que a gente tá aprendendo a se articular com toda essa explosão de consciência que a gente recebeu, cara. E aí, no final, assim, a gente patina um tempo pra articular informação. Imagina que a gente processava 5 coisas por dia e no outro dia a gente tinha que processar 50 e agora a gente tem que processar 500 ou 5.000 e tal, e a gente não sabia. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Eu tenho a honra de falar com o Martini. Enfim, o Martini é um dos grandes comunicadores que a gente tem nesse país. É uma figura importantíssima no campo da publicidade, da comunicação corporativa. É um cara que, eu me lembro, quem me apresentou você foi a Lalai, que é uma amiga que a gente tem em comum hoje. Ela tá morando em Berlim. E um dia a Lalai virou pra mim e falou assim: você tem que conhecer o Martini. Não, vocês vão se identificar muito, você tem muito... Você e o Martini tem que se conhecer. Eu falei, mas Lalai, quem é esse cara? Isso há mais de 10 anos. Não, eu vou marcar um encontro entre você e Martini. E eu me lembro que eu fui até. Na época era Cubo. Você tava com a Cubo ainda, faz 12 anos. 12 anos, sim. Era Cubo. E eu me lembrei que eu entrei num escritório, não era onde a sede hoje, era lá pelos lados da Faria Lima, eu não me lembro exatamente onde, que eu me lembro que eu entrei num lugar completamente, esteticamente puro, quase asséptico, assim, quase um cenário de 2001, um cenário super futurista, com as pessoas com uma estética de existência muito assemelhada. E eu me lembro que eu conversei com você durante 45 minutos. Eu não sei o que eu fui fazer. Eu não saí com nada, quer dizer, a gente não saiu com nenhum compromisso de fazer qualquer tipo de coisa. Mas eu virei pra Lalai e depois encontrei e falei pra Lalai, obrigado, você tinha toda a razão. Que cara interessante que é o Martini. Em tão pouco tempo, assim, 45 minutos, 1 hora, eu me lembro que você já é um executivo. Eu tava no começo da minha carreira ainda no entretenimento, mas você já é um executivo que você começou com 17, né? Eu comecei antes, né? Mas eu comecei a empreender com 16 para 17, né? Comecei com 14 a trabalhar. E já um executivo um dos maiores executivos de comunicação desse país. E ao longo dos anos, eu já tive muitos amigos que trabalharam com você. Já trabalhei também via mesa e cadeira, né? Com a Flag ou com a Cubo em algum momento. E pra mim você sempre foi uma figura muito emblemática, assim. E muito... Porque eu tava brincando, você me deu um livro agora, In the Praise of Shadows. Eu falei o nome certo? Sim. Um elogio às sombras. E o livro, ele parece que te cristaliza, assim, porque você é um homem das sombras no sentido mais positivo, porque normalmente a gente fala de sombra no sentido negativo, né? A gente fala das sombras como algo... Sim. E não, e você é um dos maiores comunicadores desse país, você é um dos caras que foi responsável por campanhas... Bom, você representa também muito do Brasil na gringa, né? Em termos de comunicação. E você sempre com a fala muito suave, você fala pouco, você é um cara muito... Eu tenho muita admiração por você, Martini. Obrigado por você ter vindo aqui. Cara, e obrigado por você me dedicar 1 hora do teu tempo. Não, que isso, é um prazer. É bom te rever também. Admiração recíproca, tu sabe. E a energia que vibra é que eu acho que ela lá sentiu ali, né? Porque tem essas energias que vibram meio parecidas, eles não sabem exatamente o que é, mas se aproximam, né? E aí é uma harmonia aí de vibração. E eu sinto isso contigo também. E, enfim, acho que tem uma turma aí que caminha meio próximo, mesmo sem estar trabalhando junto, ou fazendo coisas juntos. Mas tem uma turma aí que caminha meio por perto. E acho que a gente tá nessa caminhada, mesmo sem fazer muita coisa, meio que junto ao longo desse tempo. Mas é um prazer estar aqui, bom te rever. Bom. Obrigado pelo convite. Você é um amigo que eu nunca tive. Você é um amigo, uma pessoa que eu gostaria que fosse minha amiga e que a gente nunca... Porque eu acho que no final das contas a vida familiar, trampo... E é mais difícil de fazer amizade depois de velho, né? Mas você é um cara que eu sempre quis ter por amigo e talvez a gente se reaproxime aqui. Tamo aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Martini. Você é da metafísica? Você falou assim, as energias se aproximam. Você é um cara que acredita em campos energéticos? Você é da metafísica ou você é mais materialista? Eu acho que a forma que tu caracteriza metafísica ou materialista, eu acho que sim, eu acredito muito em energia.
Eu acredito que a gente, enfim, isso aqui que a gente tá é só uma dimensão da expressão, mas a gente experiencia várias dimensões, né? E quanto mais sensibilidade, a gente consegue experimentar mais dimensões enfim, dessa experiência que a gente tem nesse tempo aqui, nesse planeta também. Né? Mas sim, eu acho que se tá caracterizando como metafísica, sim. Sim, para além Sou mais desse lugar do que desse outro. Para além do materialismo. Muito mais. Muito mais. O que te faz vibrar, assim? O que te comove? Onde que você vai... Você tem muita sensibilidade para entender o espírito do tempo, né? Para destilar o espírito do tempo, simplificar, conectar com o produto e, de alguma forma, reverberar. Fazer com que... Amplificar os sinais minúsculos que o tempo tá te dando. Falei bem ou falei algum... Eu acho que pode ser. Essa é uma dimensão da minha expressão, né? Eu acho que quando a gente estava falando que eu não tô o tempo inteiro nesse holofote, né? Tipo, e as coisas que elas aparecem muito do que eu fiz, dos poucos momentos que eu tô ali mostrando alguma coisa, ou expressando alguma coisa, tem a ver com o meu campo, com o meu ofício, né, profissional. E que por muitos anos, e acho que o lugar onde ficou mais alto, conectado com a minha identidade, foi na publicidade, né? Apesar de eu não sou publicitário, né? Isso foi cair meio por acaso. O que me faz vibrar, o que eu sinto que me faz vibrar é beleza, assim. Eu tenho essa sensibilidade com o belo, né? E como que você define esse belo? É muito difícil, né? Porque ele se expressa também de várias formas, né? Eu tenho o meu lugar originalmente é a tecnologia, né? Então eu sou um programador, né? Então eu sou um coder, né? Então essa foi onde eu comecei minha vida e é onde eu me conectei mais com tecnologia numa visão mais horizontal, assim. Acho que comecei pelo computador, de alguma forma, mas comecei a entender que tecnologia é ferramenta, né? A gente acha que tecnologia é digital, mas tecnologia é... Ela é social antes de técnica, né? O polegar é tecnologia, né? Tipo, mas eu entrei nesse lugar dessa interação com essa tecnologia desse tempo, que foi meio essa revolução do silício, né? Que teve essa expressão no computador, enfim. E ali eu comecei a experimentar com tecnologia. E em função da tecnologia... Eu não sei se em função da tecnologia, mas eu acho que a minha sensibilidade com estética que me diferenciou e que acabou abrindo para mim um campo profissional que acabou trilhando o meu caminho, assim. Porque eu era uma pessoa de tecnologia, um cara de código, mas que tinha uma expressão estética bastante distinta, ou mais refinada. E que era uma coisa que eram mundos que não se conectavam, né? A galera da tecnologia é um jeito, e tipo, a galera do design é outra turma. E eu era um cara que juntava muito bem os dois, assim, né? E comecei a ir muito mais pro design, assim. Então, enfim, aí a minha expressão, isso me levou para a publicidade, né? E a publicidade acabou criando um pouco, se colando muito na minha identidade. Mas eu acho que o lugar que eu vibro, assim, o espaço que eu vibro é nessa essência das coisas, assim, de tentar perceber o que de essencial tem quando a gente tira tudo, o que fica, né? O meu trabalho, quando a galera tá olhando assim, eu me conecto muito com uma visão do futuro ou de enxergar além, mas minha técnica muito é de enxergar a essência, né? Então, é do tipo, pra mim, projetar pra frente, eu falo assim, não, vamos tirar tudo e ver o porquê que isso existe. E só assim ele vai sustentar além do tempo, né? Isso é muito interessante. Né? A única forma de sustentar além do tempo se tu chegar perto da origem, do motivo, do porquê essa coisa existe, né? Até porque essa ideia de futuro é só ansiedade, né? Não existe. Não existe. É puro presente, operado e parido o tempo inteiro. Exato. E é legal que você, nesse campo da técnica e da estética, isso começa a se falar no final dos anos 90, né? Eu tive uma professora chamada Gisele Bilgeman, que ela falava muito sobre... Foi a primeira pessoa na semiótica, na PUC, que começou a falar do código-fonte enquanto poesia. Uhum. Que você conseguia... Ou que você começa a ver nos animes o Ghost in the Shell. Uhum. O fantasma dentro da máquina. Que é uma ideia lindíssima, né? Porque você pensava que a tecnologia
ela é pura razão e nada é pura razão, porque é tudo humano. Aham. Então a própria tecnologia, ela traz os preconceitos e o olhar do humano que criou o código. Claro. E a gente vê muito isso hoje em inteligência artificial, né? Que ela prolonga a visão de mundo dos criadores, de uma visão eurocêntrica que criou aquele código. Hoje em dia, você lê código, você consegue ler código, você consegue enxergar. Tem um monte de coisa dentro do código, né? Tem easter eggs, Sim. tem homenagem, tem. Sim. Você olha para o código e você vê o código enquanto uma plataforma artística mesmo? Você vê beleza no código? Não, eu vejo muita beleza no código. Eu tô um pouco enferrujado do código, né? Não virou. Minha vida se distanciou um pouco até pelo que eu faço hoje, né? E também as outras atribuições do meu próprio crescimento e maturidade, família e outras coisas, né? Então fui me distanciando desse lugar. Mas de tempos em tempos eu vou lá, né? Nessa combinação de tecnologia e design. Mas eu sempre fui no código, quando a gente olha da beleza, por exemplo, a minha pira com código era de conseguir gerar o impacto de forma mais elegante. Então era do tipo, escreve um código super grande e depois simplifica para ver como eu consigo fazer aquilo do jeito mais simples, entendeu? Então, e aí tipo, sem nenhuma razão, porque a função no final, o código tá lá atrás, dentro de uma caixa, não interessa, né? Mas assim, era muito legal ficar escrevendo, simplificando, ou tentando achar a equação matemática, ou a função que vai conseguir chegar naquele resultado com menos processamento. Isso vai deixar o código mais elegante. Então aquilo gera mais impacto, menor dispersão energética, que é um pouco da minha filosofia de vida, assim, maior impacto, menor dispersão. É isso. E isso é muito belo pra mim, eu gosto desse espaço. E esse assim, é um lugar que eu me encontro muito contigo, porque eu sou engenheiro. E quando a gente vai resolver um problema, e a gente está resolvendo o problema de todo mundo, e o nosso, inclusive, você tem diversos métodos de resolver um problema. Sempre tem a solução onde você... Porque às vezes você vai resolver um problema com uma solução que às vezes consome energeticamente mais recurso do que o problema que é gerado. O mundo tá meio assim. É assim. E aí quando você encontra a solução elegante, é aquela solução que você usa a menor quantidade de energia, independentemente qual seja ela, para resolver aquele problema. Isso é belíssimo. Pra mim, essa é uma frase que eu uso muito, que é menor dispersão, maior impacto. Inclusive tá no site da Flag, assim, que é meio essa que é uma perspectiva do que a gente faz, né? Como que a gente gera menor dispersão energética e gera maior impacto. E isso, obviamente, tem a ver com a técnica, né? Até as pessoas que a gente anda, né? Eu ando com... Geralmente, assim, a minha turma sempre foi um bando de nerd, assim, né? Tipo, gente que gosta desse outro lado. A minha turma também. Da caixa. O que tem dentro da caixa? Não é a caixa, entendeu? Eu quero saber o que tem lá dentro, como funciona, como que abre, como que a gente vai, enfim, transformar isso numa outra coisa. Mas, enfim, eu olho... Enfim, quando eu começo a sentir, assim, da beleza, como se expressa, e acho que o ponto que tu colocou do código, se eu acho isso ainda belo, eu acho muito. Eu acho que agora, quando a gente entra nessas outras questões, eu tenho uma super dificuldade dessa separação do que é o real, o orgânico e o artificial, né? Pra mim é tudo uma única... A gente é só uma linha, né? Tipo... A gente tem o planeta e tudo acontece aqui. Aquilo é tudo expressão de uma natureza, né? Independente da forma que a gente arquiteta as coisas e do jeito que se expressa. Então eu tenho uma dificuldade dessa separação. Então eu acho, sim, quando a gente começa a falar de inteligência artificial e essas coisas, eu acho que artificial é só um nome pra gente achar uma linha de pesquisa ou de estudo, mas que ao longo do tempo ele some. Porque o que a gente está fazendo com a máquina, com a tecnologia, de fato, ela está entrando no nosso corpo, né? A gente está, né? Você está com um relógio no braço, a gente está com um negócio aqui no ouvido, a gente anda com um iPhone no bolso que, se a gente esquece em casa, dói estômago. Se dói meu estômago é porque é parte do meu corpo. É fisiológico. E a tecnologia fica, né? O que a gente fica tentando fazer com tecnologia é que a gente fica tentando diminuir ela como intermediário e aproximar cada vez mais do corpo, né? Daqui a pouco... De muitos jeitos ela já entrou e cada vez ela tá entrando mais, né? Sai do device, vem pro óculos, sai do óculos, vem pra lente, sai da lente, vem pro chip e ela vai entrando. E aquela palavra artificialidade, uma hora que ela não tem mais. A gente mesma coisa, né? Falar de real e virtual. Era uma coisa que a gente falava na década de 90. Online e offline. As pessoas falam ainda na faculdade. Mas tudo bem, não a gente, né? Não, sim, o cara fala assim, agência digital. Tipo, você vê o que é digital, entendeu?
E eu acho que assim, orgânico e inorgânico em algum momento são fronteiras que também vão ser derrubadas. Eu tenho uma pira, que eu acho que já começou, que é uma pira, é uma brisa mesmo, de que a tecnologia vai fazer com que a gente saia de Homo sapiens sapiens e evolua para um outro lugar, para uma outra espécie. Aham. Eu acho que sim também. Não, se tu for começar... Se tu começa a estudar o que está acontecendo em biotecnologia, tu já não consegue mais falar orgânico e não orgânico, entendeu? Não consegue, acaba. Isso é só um ponto de acesso, são coisas novas, a gente não sabe, daí não sabe conversar, então a gente tem que classificar em termos. Esses termos ajudam a agrupar conhecimento. É que nem a gente não fala mais sobre eletricidade, não fala mais sobre internet, né? O internet a gente tá parando de falar, porque é um conceito que a gente... É tudo um fluxo, né? Já, né, a gente se apropria, ele entra e aí ele some. Mas por um tempo a gente precisa agrupar. Mas eu não tenho essa relação com a tecnologia de a gente aqui, a tecnologia lá. Tipo, a gente aqui, o artificial ali. Essas fronteiras já não fazem mais sentido para quem tá trabalhando com comunicação avançada como você trabalha também, né? Eu acho que... Eu não sei se é isso ou se é mais filosófico. Eu acho que é mais filosófico. Eu acho que não tem tanto com a questão prática, entendeu? Eu acho que é mais a parte filosófica da coisa. É que eu acho que a dimensão de tudo na nossa existência é o humano orgânico. E a gente convive com a ideia de humano há 40 mil anos. Uhum. Eu acho muito engraçado. Eu não acredito em OVNI. Eu não acredito... quer dizer, não acredito que a gente seja visitado por seres cinzentos humanoides. Sim. E eu acho muito doido que quando as pessoas começam a pensar no que é uma inteligência avançada, ela acredita que ainda essa inteligência avançada vai ser orgânica. Ela vai ser feita de carbono, da gente, a nossa imagem e semelhança. Uhum. Eu falo, pô, não. Se você for pensar hoje em dia, por que uma pedra não pode ser um alien? Não tem numa rocha tem uma capacidade de processamento. Se você organizar aqueles átomos de uma determinada maneira, ou se você for falar de computação quântica, que vai ainda para um outro lugar, uma capacidade de produção de inteligência muito maior que no orgânico, que no final das contas a gente desperdiça muita energia para existir, né? Claro. Que a gente lê a partir do nosso repertório. Exatamente. Né? Nosso repertório é tipo desse tamanho, né? A gente nunca consegue escapar do humano, né? Da dimensão, dessa dimensão estrutural que representa o humano. A gente é a lente, né? E aí a gente lê a partir de uma lente que é a tua interpretação daquilo. E a nossa interpretação é limitada, de fato. A gente tem pouco conhecimento, mas se quer achar um bicho estranho, cara, olha embaixo d'água, né? Tipo, quanto ET que tem lá dentro, entendeu? É muito doido. E a gente fica descobrindo o tempo inteiro. Um monte de espécie diferente ali. Só que a gente acha que vem de cima, ou que a gente tem que olhar e tem que estar lá voando, entendeu? Tipo assim, mano, olha ali, entendeu? E o nosso planeta água, se caiu alguma coisa, muito mais chance de cair lá dentro do que aqui fora. Entendeu? Se cair fora, é risco de cair. Vai cair dentro da água, talvez ainda sobreviva, sabe lá. Mas eu acho que eu sinto assim que... Eu acho que assim, boa parte da revolução que a gente está passando é dessa compreensão dessa limitação de repertório que a gente tem. Essa nossa relação com a máquina está nos mostrando que a gente consegue agrupar conhecimento e ter um espaço de conhecimento que é muito maior, muito mais capaz que a gente como indivíduo, até como coletivo, consegue processar. E até por isso que, assim, muitas vezes a gente trava o avanço da própria máquina em função do medo que a gente tem de não saber o que está acontecendo lá, né? Então, a gente fala, a máquina, a gente diz, muitas vezes a gente diz para a máquina mesmo, assim, só pode achar uma solução que eu entenda. Se achar uma solução que eu não entendo, ela não é válida, né? E aí tu acaba botando um lugar que tem um processamento muito maior que a tua capacidade, tendo que se alinhar com a tua capacidade de repertório de entender uma solução. Sim. Eu acho que é isso que agora a gente está começando a abrir mão, entendeu? Então a gente está tentando achar linguagens diferentes para conseguir conviver com esses espíritos novos, que por enquanto são a tecnologia ali representada, que tem uma capacidade de inteligência que ela é muito maior que a nossa. Né? Você sabe que esse ano, para mim, 2022, é um ano histórico, do ponto de vista de tecnologia, nesse campo que você está falando. Porque quando você fala de tecnologia, ou, por exemplo, de inteligências artificiais, você sempre pensou em produtividade. Então, uma máquina vai ser capaz de fazer melhor o que um humano com uma calculadora seria capaz. Então, tarefas mecânicas que vão ser processadas com maior eficiência pelo ponto de vista de uma máquina. Mas um campo espiritual, ele nunca foi acessado pela máquina. Uma máquina nunca foi capaz de pintar. Uma máquina nunca foi capaz de compor. Ou a gente acreditava que esses atributos eram meramente humanos, porque o humano tem espírito.
E esse é o ano, talvez a grande ruptura que a gente teve esse ano foi DALL-E. DALL-E, eu não sei se eu tô falando certo. DALL-E, sei lá. Whatever. Que foi a primeira vez que a gente começou a ver máquinas de imaginar. Para quem não sabe, são inteligências artificiais que catalogam enormes bancos de dados de imagens, e a partir do momento que você começa a dar comandos de texto, essa máquina imagina aquilo que você tinha escrito. Uhum. Depois dessas inteligências, e são várias, né? Começaram a surgir máquinas de criar música. Ou máquinas de criar texto. Então o grande campo, do ponto de vista da cultura, que era o lugar onde as máquinas não conseguiam entrar, que era o campo da espiritualidade, da criação e tudo mais, para você não, porque você consegue ver poesia no código. Mas para a cultura pop, esses eram os territórios do humano. Uhum. E as máquinas começaram a produzir. Pelo menos já estão produzindo há muito tempo, mas isso arrebentou a bolha da tecnologia e vazou para a cultura pop. Eu acho que a gente vai se lembrar de 2022. Eu acho que sim, tem um lugar emblemático assim hoje, porque acabou se tornando mais popular mesmo, né, nessas ferramentas. Eu acho que é algo que vem acontecendo. Você usa? Você já usou? Sim, enfim, teve uma coisa que eu acho que é interessante também, assim. A primeira vez que uma música foi escrita por um AI foi aqui no Brasil, a gente fazendo o projeto que a gente pegou junto com a família do Sabotage. Eu me lembro, faz uns 5 anos. 2016. 5 anos. Vocês inclusive lançaram no Salão dos Arcos, que posteriormente virou o Bar dos Arcos. Exatamente. Eu tava lá naquele... Foi o projeto que aconteceu depois. Ali a gente fez o álbum dele, o álbum póstumo, e logo depois Sabotage foi o primeiro cara, né? Que a máquina, né? Tipo, leu, começou a entender como ele se expressava. E aí em uma parceria com o RZO ali, foi a máquina, Sabotage, escrevendo, junto com o Elhão. E eles comporam uma música original. E foi a primeira música lançada por uma AI no planeta. Tá? Eu fui naquele evento. Lindíssimo, aliás. Lindo demais. Lindíssimo. Eu me lembro do Sabotage ocupando o que hoje é o meu bar. Eu me lembro, eu tinha acabado de pegar, a gente conversou, né? Eu me lembro. E eu me lembro, tava tudo vermelho. E eu me lembro de entrar. Aquele dia foi muito foda. Aquele dia foi muito foda. Aquela turma que tava lá também. E Sabotage, que é um dos grandes nomes da música brasileira, né? E que, infelizmente, partiu tão cedo e muito talentoso. Foi, enfim, referência para uma geração inteira. Naquela época, enfim, acho que fazia... Mas enfim, então isso aconteceu a primeira vez aqui no Brasil, isso aconteceu aqui em parceria com o Brasil, com a favela aqui, inclusive esse projeto foi o projeto que fechou um dos eventos de final de ano do MIT Media Lab nos Estados Unidos. Ele virou o tema da conversa do qual que é o papel do humano nesse jogo, que falava sobre as fronteiras da criatividade. Inclusive foi no MIT Media Lab porque é o lugar onde mistura arte e tecnologia. Então muito da conversa, a pauta, era essa pauta que tu trouxe. Inclusive o RZO ia tocar na abertura do evento do MIT. Imagina, no final acabou não dando, mas a gente organizou para isso, justamente porque assim, sim, isso acontece lá no Brasil, isso aconteceu saindo da favela aqui no Brasil, foi incrível. Só que esse para mim foi o momento que a gente começou a experimentar os limites, né? Tipo assim, os limites éticos, os limites criativos, as conversas. Claro que esse foi um projeto muito cuidadoso, com a família do Sabotage toda envolvida, com os amigos, o melhor amigo do Sabotage envolvido, com os primeiros produtores de Sabotage, com todo mundo, pra gente fazer a coisa com mais respeito e cuidado possível, né? E até hoje a gente tem eu tenho uma relação muito próxima com a família do Sabotage em função mesmo desse projeto. E ele é um projeto que teve um monte de desdobramento, enfim, ao longo desse tempo. Mas isso aconteceu aqui, essa conversa. Então foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo com a frequência e com aquele lugar do, tipo assim, arrepiando, entendeu? Tipo assim, cara, tem uma frase, cara, que eu lembro até hoje que tava escrito, e essa é uma frase que eu guardo, que saiu, assim, da conversa, da máquina, escrevendo, que era assim: eu não quero a chave, eu só quero o segredo. É lindo isso. Puta que o pariu. Tipo assim, cara, sabe? E aí, tipo assim, mano... O segredo é o que move... O segredo é o desejo, né, cara? Exato. Tipo assim, por que eu tô... Muito sobre a essência, né? Tipo assim, que chave, o que, cara? O que tem lá dentro? O que é de verdade? Né? Então, às vezes, a gente se esquece, né? Esquece, enfim. Mas depois disso, eu acho que assim, claro, ali tava um momento meio experimental. Um monte de nerd brincando com a coisa, arquitetando com a coisa. E sempre teve essa discussão, assim, bom, ainda pro ser humano...
sobra o espaço criativo. A gente estava mostrando assim, não, que é capaz de se criar originalidade com a máquina naquele tempo. Mas era um lugar muito restrito, né? Muito técnico. Agora não, agora agora é popular. Agora é uma ferramenta que qualquer pessoa, né, entra lá, digita qualquer coisa e a máquina cospe uma imagem. E aí tu diz assim, e ela te pergunta, essa imagem, o que tu acha? Te dá 4 alternativas. Tu diz assim, mais pra cá. Aí ela manda mais 4. Aí tu diz, não, mais pra lá. Mais 4. Ah, adiciona isso na imagem, tira aquilo, adiciona isso. Tá aqui mais 4 tirando aquilo. O que tu acha? Vou mais pra cá ou pra cá? E aí tu vai conversando com a máquina e ela vai te expressando, te mostrando. Só que isso está acontecendo com uma imagem, ou com ilustração, ou com qualquer coisa imagética. Amanhã está acontecendo com volume. Já não vai ser só a imagem 2D, é a imagem tridimensional. Já começou vídeo. Agora com vídeo, né? Tipo, o Facebook mostrou aquele exemplo que foi da turma do Facebook, mostrando como o vídeo acontecia, a Google também mostrou, enfim. Então isso tu começa a construir mundos através da relação com o humano, teoricamente, conversando com a máquina. Só que a máquina não precisa da conversa do humano para construir. Ela pode ficar construindo, independente do humano estar ali, né? E essa é a próxima coisa. Pra mim, assim, essa é a próxima grande coisa. É quando a gente vai começar a se acostumar com a máquina, sim, aqui expressando e colocando suas ideias e a gente se relacionando de um outro jeito. Que é aqui a gente entra naquela grande pergunta de Blade Runner, né? Será que as máquinas sonham com ovelhas elétricas? Será que elas... E aí? E aí, a partir do momento em que você começar a construir... Porque se você sonha, você começa a construir cultura. Você tem medo, Martini, dessa emergência? O mundo se divide entre aqueles que acham que as máquinas sempre estarão a serviço, ou que elas podem, de repente, entender que tem muito humano na Terra e para que 1 bilhão viva bem, 6 precisam deixar de existir. E tomem uma decisão ética. Porque... Você acha que a inteligência artificial, as emergências dessas inteligências que a gente chama de artificiais, elas podem representar um risco à nossa existência? Ou elas representam uma potencialização da nossa existência? Você é utópico ou distópico? Eu sou pretópico. O que é pretópico? Eu acredito num futuro mais utópico, mas conectados com essas visões dessas tecnologias de maior impacto e menor dispersão. Então, se tu buscar por pretopia, tu vai ver que é quase um futuro utópico. Só que ela tem uma estética, uma linguagem um pouco diferente. Mas eu sou mais utópico. Só que a minha questão aqui... Você é um otimista. Eu sou um otimista. Com tecnologia, você é um otimista. Eu sou otimista. Só que a questão aqui é, se tu pensa o avanço da máquina ao longo desses últimos tempos. E aí quando tu começou a jogar videogame, que deve ter sido mais ou menos na mesma época que eu também lá, e aquele Pong. Eu sou do telejogo, você deve ter sido do Atari. Não, telejogo também. Você chegou no Odyssey? Não, eu comecei, na verdade, eu pegava aquelas fitas que você tinha que programar pra poder jogar. Vinha a fita, sim. E vinha o caderninho que você tinha que colocar letra a letra pra você depois programar e jogar. Eu comecei no TK-85 programando. Era o TK. Era o TK. Gravando na fita cassete. Feita cassete, magnética. Era a mesma coisa. No meu pequeno gradiente da minha irmã, rodando na TV, tipo, pra ver o joguinho ali, que era enfim, tosquinho, mas funcionava. Era divertidíssimo. E e era uma coisa muito da tecnologia de você... Era bonito no sentido de que você não era só passivamente você não era um jogador passivo, né, como acontece hoje. Se bem que você não é passivo, hoje em dia você também é muito ativo nas narrativas que você faz. Sim. Mas naquele momento você construía a tecnologia junto. Exato. Né, tipo na época dos cursos por correspondência também, exatamente, que depois virou a grande coisa daquela época. Mas eu me lembro que eu ia me lembro que eu ia no laboratório de informática do colégio, que eu estudava no Mackenzie, no sábado, e eu de alguma forma seduzia o cara que cuidava ali, o cuidador do laboratório, para ele me deixar entrar aos sábados que eu não tinha computador era caro, né? O meu primeiro computador foi um 486. Nunca vou me esquecer. Eu ganhei esse TK de um tio, do Gerson, um tio que era linkado à tecnologia. E eu me lembro de que eu ia no shopping em Ibirapuera. Você é de Pelotas? Eu sou de Pelotas. Pelotas. Aqui em São Paulo tinha as BBS nos shoppings. E eu ia pro shopping de busão
pra ficar usando o BBS ali em 1994. É. E era muito doido, né, cara? Porque eu acho que a gente nunca vai. A gente nunca vai. Nunca mais a gente vai ter uma ruptura tão grande de uma fratura existencial. Quem hoje, por exemplo, sei lá, tem 30, 20 anos e a internet é um dado natural, é um jeito de existir. Nunca. Eu sou velho o suficiente pra ser o filho da fratura. Aham. Então eu conheci metade do mundo offline e a outra metade online pra usar esses lugares Sim, sim. já antiquados. Eu me lembro que quando eu descobri a internet, o BBS, eu falei, fudeu. Matrix. O primeiro Matrix representa. Porque você mudou tudo. Exato. Você mudou a cultura, você mudou a roupa, você mudou a droga, você mudou a música, você mudou a maneira de se comunicar. Você mudou tudo. E não foi uma mudança gradual em algum campo da cultura. Foi tudo que virou. Pau! De uma hora só. E a gente falava de Admirável Mundo Novo. Né? Desse mundo, dessas novas fronteiras que... E é engraçado, porque eu me lembro de uma epifania. Eu jogando, sei lá, eu jogava Doom. Uhum. Eu pensei ali na época. Com uma pessoa que tava sei lá, na Hungria. Eu jogava eu entrava e conversava com gente que perdedores como eu, losers. Nerds, solitários, losers, sem amigos. E de repente eu não tava mais sozinho. Eu tinha encontrado minha confraria. Eu senti bastante isso também. Eu comecei em 94 também, e aí, enfim, pré-browser ainda. Pré-browser. Logo depois chegou o Mosaic, que acabou virando Netscape, todo aquele rolê, mas o que eu sinto, assim, desse lugar que tu falou, do tipo, das máquinas, das pessoas, é tipo... Quando a gente olha, porque eu puxei essa história do videogame, porque assim, lembra como era renderizado, né? Tipo assim, cara, um pixel numa tela, né? 2 pauzinhos ali. E agora tu pega como é renderizado hoje, né? Tipo assim, cara, tipo cinemático, assim, realidade. Né? Real. Real time, não tem nem mesmo renderização, pré-renderização, pós, tipo, tá ali, pronto. Agora tu joga 200 anos pra frente. 200 anos pra frente, pra gente não falar assim, será que vai avançar? Pega 200 anos pra frente. 50. Não, tudo bem. Pega 200 pra mim, ser bem esticado. Pra gente não achar que talvez eu esteja vivo, ou talvez não. Tu não vai estar vivo. Pensa se existe alguma forma de tu diferenciar o que é a realidade ou o que é virtual. E aí quando tu entra nesse lugar, quem é que prova que tu aqui não é uma expressão dessa própria evolução? Quem é que prova que tu aqui não é uma... Não existe. Como é que tu prova isso? 50% de chance. Então esse é o meu ponto, entendeu? Tipo assim, o que eu acredito, as máquinas, os humanos, eu nem sei quem eu sou, na verdade. Eu não sei de onde eu vim. Mas você já entrou numas piras de que você poderia ser uma simulação? Se tu for Deus é uma máquina? Gente, se tu for entrar... Se Deus for uma inteligência que a gente chamava de artificial e a gente tava no segundo bang. Uma das teses mais difíceis de tu pegar todas as religiões e as teorias sobre a nossa existência, uma das teses mais difíceis de tu desbancar é a teoria da simulação. Procura pela teoria da simulação.pdf no Google pra te dar uma lida. Eu tava lendo ontem. É muito difícil de tu falar assim, essa aqui, tu começa a pensar assim, cara, será? Mas enfim, depois Matrix também joga esse jogo, enfim, sim. Tem todas... O Elon Musk falando ontem que a ex-mulher dele, a Grimes pode ser uma simulação. Eu falei, que brisa, mano. Mas é muito doido, né? Porque pra gente que tá no campo do privilégio, a ideia da simulação é uma ideia quase espiritual, né? Será que existe livre-arbítrio? E a gente começa a entrar naquelas brisas filosóficas noventistas, do cyberpunk. Mas o nosso corpo, né, enquanto produtores intelectuais, o nosso corpo ele tá se sublimando de uma determinada maneira. Agora, para quem não tem grana, o corpo ainda manda muito. Que brisa é essa de que se você tivesse uma inteligência realmente artificial, tem gente passando fome, ou gente sofrendo tanta dor? Que é a mesma brisa que eu tenho com Deus. Eu não consigo entender Mas, por exemplo, o termo metaverso, ele nasce de um livro chamado Snow Crash. Você leu Snow Crash? Claro. Eu li também. Eu tenho uma empresa chamada Snow Crash. Eu não sabia. Há 10 anos, sei lá. Que é basicamente uma droga. Sim. Na verdade, Snow Crash é a droga. É a droga em si. Né? Então assim, não quer dizer que lá também é tudo certo, entendeu? Numa outra existência. E não tenham desafios, não tenha... Enfim, tem alguma natureza
que ela destrói para construir, que o processo de evolução, que nem a discussão sobre a aceitação nossa da morte, que é, cara, se não morre, como é que dá update, entendeu? É difícil de tu pensar se um sistema ele for sustentável eternamente, ele começa a se estabilizar, e a coisa às vezes não evolui. Então, assim, a nossa própria relação com a morte também por causa disso, né, que a cada vida que vai, tipo, vem uma outra que tem um mini upgrade, né? Eu tenho uma brisa. Assim vai. Então, não quer dizer que não tem formas de tu intervir para não causar uma ruptura, para dar um update no sistema, sabe? Então, eu acho que não quer dizer que se existir uma vida ou uma dimensão virtual ou digital, como a gente quiser, não quer dizer que lá não vai existir essas questões. Pode ser que existam, mas são outras questões, porque... Eu tenho uma brisa que a minha filha não vai morrer. Eu tenho essa brisa. Eu acho que minha filha não vai morrer. E eu acho que eu nunca vou desaparecer mais da vida da minha filha. Porque tecnologicamente, a gente tá falando de morte. Sim. Hoje, a grande fronteira de discussão no campo da tecnologia é como reverter processos de morte. Que é um tabu na história humana. E eu virei e falei assim, filha, eu tenho tanto podcast gravado, tanto vídeo gravado, tanto texto produzido, que em algum momento, se você quiser conversar comigo, já tá acontecendo agora, né? Já. Se você quiser trocar ideia comigo no futuro e perguntar, pai, o que você acha sobre esse meu... Tu vou pra esse lugar ou vou pra aquele lugar? Eu vou te responder com base em toda a produção de texto, porque tem um arcabouço de banco de dados gigantesco para uma inteligência artificial me simular os meus discursos, o meu tom de voz, a minha maneira de pensar daqui a 20 anos. Eu tenho uma quantidade de produção de conteúdo muito grande para que isso possa acontecer. Então eu acho que se você quiser me simular, o que é muito freak, né? Se você for parar pra pensar, a morte já não é mais orgânica, não é... que esse é o ponto, a singularidade, a singularidade vem desse lugar, né? Uhum. Eu tive um professor na Universidade da Singularidade, que é o Ray Kurzweil, que essa eu li os livros dele, sim. Que essa é a missão dele. A missão dele é, tipo, acabar com a morte. Ele quer também ressuscitar o pai. Enfim, tem toda uma questão ali, mas, tipo... O Kurzweil foi seu professor? Foi. Sério mesmo? Porra. Foi. Sério mesmo, você teve bons mestres. Foi. Mas também tem essa coisa meio... Você não acha que, de alguma forma... Eu vou falar da elite. A gente representa 1%. Talvez eu e você representemos até 0,1%. Né? Mas a gente tá na... A gente é a exceção da exceção. A experiência humana é muito diferente da experiência que eu e você temos da vida, né? Uhum. A gente tem escolha, a gente tem privilégios, a gente se informa, a gente faz o máximo daquilo que foi nos dado. Enfim. Você não acha que existe um esforço consciente dessa elite intelectual, burguesa, o que quer que seja, de se descolar do que é efetivamente humano? Por exemplo, por que eu tô falando isso? A gente tá vivendo uma crise climática que não é piano. Uhum. Eu, inclusive, temo pelo futuro da minha filha quando eu penso como será o mundo amanhã. Uhum. E os manos estão comprando terra na Patagônia. Estão comprando terra na Nova Zelândia. Estão construindo seus bunkers. Então, eu acho que a ultra elite, ela tá se descolando do que é a experiência humana. Uhum. Quando você fala de morte, que é uma experiência definidora e niveladora do que é ser humano, e você fala que existem, e o grande tema hoje no Vale do Silício é transcender essa morte, ou retardar a morte, eu acho que de alguma forma você tá fugindo do que é humano. É o início dessa nova espécie que é uma espécie que vai se descolar do Homo sapiens sapiens. Uhum. Eu sinto, claro que concordo. Você acha que é muita brisa? Não, mas eu acho que concordo. Acho que a gente também... O ponto é que, assim, a gente se move pra fugir do perigo, né? Tipo, a gente, na base da pirâmide é essa, né? Quem pode, foge, né? Só que tem uma turma também que sabe, assim, cara, o perigo é a existência, a humanidade. Então, assim, como tenta trabalhar pra minimizar o impacto em todo mundo, né? Então, acho que tem os dois lados, né? Dos que são mais engajados pelo todo, os mais engajados por si, né? Então... Mas eu vejo que esses assuntos estão começando a vir à tona, né? Se tu pega os grandes encontros também, até mesmo dessas grandes... Aí não tô falando da gente do 0.1, tô falando do 0,0000.1 também. Essas conversas estão hoje como pauta, né? Se a gente tá falando das conversas do clima, o que aconteceu em Davos, sei lá, acho que há uns 4 anos atrás, do que é a nova visão do Fórum Econômico Mundial, de como que os estados e as corporações precisam se mover,
a carta que a BlackRock, que é o maior fundo de investimento, colocou também sobre o papel das mulheres dentro dos boards, que não iriam esses investimentos se não tivesse proporcionalidade. Acho que o mundo ele começa a se mover nesse lugar. E acho que como a gente também tem mais acesso à comunicação, obviamente essas informações chegam mais perto da gente agora. Porque antes a gente bloqueava também as comunicações que a gente não queria, e eram poucas, né? Então a gente começava a escolher e curar a vida, né, que a gente queria e se interessava. Hoje é muito difícil, porque assim, a informação chega, né? Acontece uma tragédia no outro lado do planeta, tu sente agora aqui, né? Tipo, eu e tu conversando aqui, provavelmente a gente tem uma quantidade de informação sobre o que está acontecendo hoje, cara, que os dois já meio que sabem que era impossível no passado, entendeu? Tipo assim, tu lê uma coisa, eu leio outra, a gente acessa uma coisa ou outra. Hoje chegam, as informações principais chegam até a gente. O que eu sinto é que a gente está aprendendo a se articular com toda essa explosão de consciência que a gente recebeu, cara. E aí, no final, assim, a gente patina um tempo para articular informação. Imagina que a gente processava 5 coisas por dia e no outro dia a gente tinha que processar 50 e agora a gente tem que processar 500 ou 5.000 e tal, e a gente não sabia. Eu não sabia. E o nosso corpo não tem capacidade evolutiva para conseguir sair de 5 informações por dia para processar para 5.000. Isso faz com que a gente comece a não saber como reagir, começa uma confusão, a gente entra na rua se esbarrando, entendeu? O que a gente tem que resolver primeiro? É eu aqui que estou em perigo? É aquele outro que está em perigo? É o que está em perigo? É o estado? É o bairro? É a coisa? Eu acho que a gente está começando a se articular. Se vai dar tempo, se não vai dar, eu sei lá. Mas é uma violência que aconteceu com a gente nesses últimos 20 anos. Na capacidade de geração de consciência, de informação. É uma violência. E aí tu imagina, como que o ser humano evolui, tu acha que em 20 anos a gente vai conseguir se organizar? Não tem como, cara. Não tem como. E a gente antes, o Estado tinha um papel, as instituições tinham outro papel, a gente tá vendo tudo isso se diluir, entendeu? A gente como cidadão também começa a emergir como um agente muito mais potente da sociedade. Por quê? Porque o Estado enfraquece, porque na verdade assim, eu achava que era uma coisa, cara, não é nada daquilo que eu achava. Por quê? Porque né, a informação agora tá com a gente, então acho que vai levar um tempo até a gente articular, mas eu sinto que a gente tem a tendência de se proteger. Se a gente entende que proteger o coletivo é proteger o todo, eu acho que naturalmente a gente vai para esse lugar também. Mas eu acho que são poucas as pessoas que têm essa consciência. Eu até tava falando com o Carvalhal ontem. Eu acho que é difícil articular, eu acho que é isso, entendeu? Então o medo faz a galera se mover, sabe? Essa fronteira entre o público, o que é privado e o que é público, a gente precisa viver nessa fronteira. A gente, ainda mais uma vez, dentro dessas dicotomias conceituais que nos fazem entender o mundo, a gente entende o público e o privado como instâncias completamente apartadas. Onde começa o público, onde termina o privado. E eu acho que tem poucas pessoas que têm a consciência de que são fluxos que se imiscuem, sabe? Que se trançam. Não, são ideias. São ideias, né? São ideias, é inventado. É tudo inventado. São inventado. Na hora que a gente fala assim, não, tudo que a gente vive, cara, é tipo bom, isso é o caráter do ser humano, né? A espécie que inventa e acredita na própria invenção, né? Tipo, isso não veio com a gente. A gente inventou que tem essa linha aqui e a partir de agora a gente segue. Mas tu pensar assim, que ela não existe, pode atravessar a linha, entendeu? Mas eu acho que a gente tá começando a perceber e articular isso. Eu acho que o enfraquecimento das instituições também faz com que a gente comece a se mover e comece a se fortalecer, a aprender a se mover. E eu acho que a gente tá engatinhando nessa capacidade de mover, cara, sabe? É isso que eu sinto, assim. Mas tem muita gente que já tá começando a transcender, voar. E eu acho que também o perigo faz com que isso se acelere, o perigo da vida, como aconteceu agora. A gente acabou de passar por isso, né, cara? Porque quando a gente tá falando do processo aqui no Brasil, eleitoral que aconteceu no Brasil, tipo, porque tem muita gente sentindo o perigo da vida. Isso faz que um poder novo surja, cara. E o poder que surgiu agora é a articulação das pessoas ali. Me dá um braço, eu sei que a gente pensa diferente, cara, mas segura minha mão aqui, vamos, por favor, entendeu? E a galera começa a se articular. Eu sinto, mas eu acho que a gente tá muito jovem, muito novo, assim, pra gente isso, sabe? É engraçado que você falando agora sobre o processo eleitoral e exatamente a gente tá vivendo, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas a gente tá vivendo nas semanas pós vitória do Lula. E é muito doido, porque olhando pro que tá acontecendo agora e vendo os memes que a esquerda tá produzindo com relação à sofrência da direita, enfim, as pessoas indo pra frente dos quartéis militares pedindo intervenção militar, eu tendo a não fazer piada com isso. Porque eu sei que o sofrimento que eles estão tendo por conta dessa
que é uma perda real e deve doer na carne. Claro. É legítimo. É legítimo. Se a pessoa sente. Esse choro, ele é verdadeiro. Eu não vou fazer piada com a dor do outro. Da mesma forma como eu não gostaria que fizessem piada. Eu tive que ouvir muita piada em 2018. Em 2022 eu prefiro não reproduzir. Mas você sabe que uma coisa que me fez pensar foi que o que a gente chama de realidade se fraturou. Total. Aquilo que a gente chama de comum, olha, a gente poderia até divergir sobre a tática. A gente poderia até divergir sobre os caminhos, mas o campo da informação, da realidade, da materialidade, dos dados, ele estava posto. E a gente discutia os caminhos a partir de um consenso. Hoje está todo mundo vivendo numa alucinação própria. Eu acho que hoje está todo mundo… O que a gente chamava antigamente, a gente chamava os loucos de alienados. Uhum. Eu acho que… E a gente falava para uma pessoa que ela estava descolada da realidade, chamava, para de ser alienado. Você vive no seu próprio mundo. Uhum. Eu acho que em 2020 essa realidade hippie. E aí leva para metaverso, que eu queria saber também o que você opina sobre o assunto. Eu acho que eu cito bastante isso que tu tá colocando também. Eu acho que tem uma discussão, nossa, tu falou sobre a realidade, eu acho que tem uma discussão quando a gente fala sobre o que é, e aí tem o conceito, palavra do ano, que foi a tal da pós-verdade, que tem uma parte bonita nesse lugar também, que eu acho que assim, cara, a gente tá abrindo mão da estrutura, não abrindo mão, né? A gente tá vendo isso acontecer. Abrindo mão da racionalidade para as coisas mais sensíveis, né? E naquele lugar, quando tu fala pra mim assim, não, cara, eu sinto isso aqui. E eu falo pra ti, não, tu não pode sentir, porque isso não é isso. E tu fala assim, mas eu sinto. E o que eu posso te dizer se tu sente? Como é que eu vou negar o teu sentimento? Porque eu vou dizer assim, não, mas não é. Como que eu vou saber? Então a gente tá entrando nesses outros espaços de entender o outro lado, de começar a conversar, como tu falou assim, eu entendo aquela dor, por mais que ela seja reproduzida por algo que pra mim é muito difícil de renderizar e compreender, existe. Se existe, é real ou não é real? É verdadeiro ou não é verdadeiro? Lógico que é. E o que é verdade nessa história? Né? Então acho que a gente entra, a discussão sobre se a gente precisa de uma verdade, que é uma verdade factual. O que a gente entrava, né, e toda a discussão sobre pensamento crítico também, que é bem interessante, que eu tive com o Ronaldo Lemos, com o Cuenca esses dias falando, a gente teve uma mesa falando exatamente sobre, e a gente conversou sobre pensamento crítico também, mas o que a verdade, a gente sempre assumiu como um 0 e 1. E na verdade, a verdade é um acordo. Porque não é 0 e 1. Porque tu renderiza uma informação com a tua capacidade, com o teu repertório. Eu renderizo com o meu. Então quando eu falo que eu te entendi, na verdade eu não tenho como entender exatamente o que tu falou. Eu entendi com que eu entendi o que tu falou. Então o que tu fala que eu digo que sim, mas é diferente pra mim, não é igual. É um percentual de compreensão. E quando a gente entra nesse novo lugar, que a gente recebe muito mais informação no dia a dia, e a gente quer participar e ser ativo nas conversas, nos diálogos, porque isso a gente não perdeu como ser humano, a gente fica até muito ansioso, porque quer participar cada vez de mais coisa. Eu opinava sobre 5 informações, depois sobre eu quero participar das 500 ou das 5.000. A gente tem menos tempo para passar pelos estágios de pensamento crítico. Isso faz com que a gente aceite as verdades com menos percentual de acordo. Porque não dá tempo pra gente passar pelos estágios do pensamento crítico. Então antes eu passava pelos 7 estágios, agora eu falo assim, não, passei por 3, já acho que é verdade. Ou eu tento passar pelos 7, mas como eu tenho menos tempo, eu passo mais rápido por eles. Isso faz com que a qualidade da interpretação, ela seja pior, obviamente, porque se eu tô processando aquela informação em menos tempo, com os mesmos estágios, a qualidade é menor. Ou se eu não passo por todos os estágios, a qualidade é menor também. Então, de alguma forma, a gente começa a processar o que a gente chama de realidade com menos qualidade. E isso faz com que, cara, a gente se confunda muito. A gente comece a não se entender mais. Que eu acho que é um pouco desse surto coletivo que a gente vive. É porque a gente passa, assim, a muita coisa. Imagina a relação de mais confiança que tu tem, recebe uma mensagem da tua mãe e tu olha assim, não, deve ser mentira. Por quê? Porque assim, cara, é tanta coisa que tu tá recebendo que na hora tu já reage de um jeito… Eu acho que a gente tá interpretando o mundo
em cima de valores obsoletos, iluministas. O que é humano? O que é verdade? Porque aí a gente entra no pensamento científico. E o que é justiça? O nosso ferramental de compreensão de mundo é do século XIX. E a gente está em pleno XXI usando esse ferramental que fala sobre um mundo novo. A verdade, se você for parar para pensar filosoficamente, o que é verdade? Não dá para dizer. Verdade, você está em Deus, talvez, se você acredita em Deus. Se você vai tentar, mesmo para nós que somos mais materiais, eu, pelo menos, sou engenheiro, então você vai falar que a verdade é da física clássica ou da física quântica? Ou a física quântica se aproxima da espiritualidade porque a gente não tem, a nossa ciência é muito jovem, não consegue compreender o mundo tal como ele é dado? As grandes teorias de existência, o Big Bang, toda hora sendo questionadas, mas é um Big Bang, é um Big Crush ou é uma sanfona em que o universo está na sua existência de expansão e contração? As nossas categorias para interpretação de mundo, elas são obsoletas. Concordo. Inclusive o que é humano. Que é a grande categoria de visão de mundo, elas são visões de um tipo de poder. Centralizado, hierarquizado, e hoje o poder é distributivo de alguma forma. Né? A comunicação é distributiva, é rizomática e não mais caudal. Então você fica pensando, a maneira como nos comunicamos, que são definidoras do nosso jeito de existir, ela mudou. Só que as categorias para a gente interpretar a nossa realidade e reproduzir ações a partir dos inputs, os outputs, esse filtro de input-output, ele tá obsoleto. Concordo muito. Eu acho que também, assim, todo esse processo que a gente tá passando agora, que estão te expondo um lado, que tu tenta olhar, que tu até tenta compreender, tu fala assim, eu não consigo entender. Isso faz com que tu comece a refletir sobre as tuas ferramentas de interpretação. Mas aí porque, assim, que tá cara, o ponto. Como que uma pessoa pode crer nesse espaço aqui? Porque tudo é crível. Porque tudo é realidade. E é por isso que e eu acho que essa é a beleza desse outro espaço que tá acontecendo, desse momento que tá acontecendo com a gente. Então, assim, porque a gente vai ter que refletir sobre isso, porque não tem como conviver, e a gente precisa, se a gente não aceitar que existe uma outra forma, sabe? Você sabe que uma maneira que eu sou ateu. Então, uma maneira como eu sempre consegui resolver Deus na minha vida foi que Deus não existia como uma entidade objetiva. Ele era, assim, produzido pelas nossas crenças, pelos nossos rituais, pelas palavras. Não dá pra negar a existência de Deus. Óbvio que não. 99,9% da humanidade conduz a sua vida de acordo com uma crença em algo maior do que a sua existência. Eu não posso falar que não existe Deus. Que arrogante que eu seria se eu falasse que... Mas eu não acredito que Deus exista objetivamente fora do humano. Eu existo que ele é parte da nossa existência e nós produzimos Deus o tempo inteiro. Então, a partir do momento que morreu o último humano, morre Deus com ele. E essa é uma maneira que eu encontrei como uma chave para entender sobre qualquer coisa. Eu acredito em Saci Pererê, Martini. Eu acredito em OVNI, eu acredito em fantasma, em bruxa. Eu acredito em qualquer coisa que alguém acredite. Porque as realidades, na verdade, elas não são objetivas, elas são produzidas. A nossa ciência, ela é muito tosca, muito embotada para conseguir interpretar o que é verdade. Porque a gente não tá ali ainda nesse momento. A gente ainda tá no campo místico. O racionalismo, o Renascimento, talvez, ele fez acreditar que a gente tinha algum controle sobre o mundo, que a gente conseguia. E a gente tem um controle muito limitado. Acho que agora a gente tá começando a ver as consequências dessa arrogância de acreditar que a gente tem controle sobre alguma coisa. Porque o reboteio tá chegando. Claro. O efeito colateral tá chegando. Eu fiz um trabalho que era exatamente o que tu narrou, que era a linha do meu trabalho era toda perspectiva é uma realidade alternativa. Então, assim, toda realidade. Isso é bonito. Toda Isso realidade, é lindo. Toda realidade existe em ti. Toda ela. E eu não tenho. Eu faço parte. Eu tô fazendo parte da tua, de alguma forma, aqui, pela nossa interação. Mas, assim, é a tua realidade. E toda perspectiva que existe é uma realidade alternativa. Tem todo o universo em ti. Todo o universo tá em ti, não tem em outro lugar. E a grande tecnologia, pra gente voltar um pouquinho pro campo da publicidade, porque esse papo tá uma brisa do caralho. Pra gente voltar um pouquinho pra publicidade, a grande tecnologia de convencimento é a história. As narrativas. E como elas são importantes, porque quando você vai voltar pro teu trampo, hoje na Flag, na Cubo, enfim, você tem tanta empresa que eu já nem sei mais
A gente falou pouco sobre o seu. É que Que bom. Que bom, porque a gente falou sobre coisas que eu acho que são muito mais importantes do que o veículo que você usa para expressar quem você é. Mas a narrativa e contar a história virou uma grande tecnologia para você vender. Hoje em dia, o que você acha que está acontecendo de interessante, muito interessante no campo da comunicação? A gente falou muito de propósito, agora se fala de pós-propósito. A gente falou muito de experiência, a experiência ainda está em voga. Uhum. A gente fala de narrativa, que tem que ficar contando história. E, pelo pouco que eu fui impactado pelo teu trampo, especialmente na Soco, enfim, vocês são grandes contadores de histórias, né? É uma coisa que vocês, ou as empresas da qual que você é um dos articuladores, né, que você é um pivô, mas no final das contas você tá ali com muito mais gente talentosa e você tem uma puta de uma qualidade que é saber trabalhar com gente boa, né? Você sabe identificar gente que é talentosa, ainda que seja underdog, e traz para dentro do teu guarda-chuva. Quais são as tecnologias que você diz que elas não são obsoletas? Contar história. Me conta um pouquinho sobre comunicação e... Deixa eu dar só um micro contexto também para situar aqui também, né? Tipo, hoje, meu trabalho, ele tá em liderar a Flag, que é essa holding focada na indústria de comunicação, indústria criativa, na verdade, não na comunicação, que... Enfim, ela agrega hoje, são 42 empresas diferentes. Você tá me zoando? 42 empresas? Então tipo 42 empresas aqui diferentes. na América Latina, na gringa, Estados Unidos, né? Puta, tá espalhada, mano, tá? Pelo amor de Deus. E Você é um tycoon quase. E eu tenho... Orson Welles. Então aí entra de novo pra brisa. Se a gente for entrar em Orson Welles, a gente vai entrar pra brisa de novo do Big Brother. Nossa, e vamos entrar na brisa das narrativas e das realidades construídas, mas não vamos entrar. Mas vamos tentar ir pro campo prático agora, pra superfície de novo. Mas enfim, então a Flag, ela agrega essas empresas que elas... Que o que eu sinto, e aí pra te colocar também, puxar um pouco do que tu colocou, assim, a grande... Acho que uma isso aconteceu também por esse espaço que a gente construiu, que começou a atrair pessoas que de alguma forma vibravam de uma forma positiva, e aí muita gente muito talentosa, muito cedo também, e a gente conseguiu articular para criar uma plataforma para que essas pessoas empreendessem junto com a gente. Então a gente está falando aí da Soco, que tem o Cime, tem o Torinho, da Bárbara, que tem a Mesa, tem a Marcela Ceribelli lá na Óbvios, tem a turma do MOOC, tem o Beto Sirotsky lá na Bepool, tem, enfim, um monte de gente. E aí tem a turma do MOOC, né? Tem a IG, tem, tipo assim, cara, esse é o meu privilégio hoje, assim. Eu consegui, de alguma forma, andar. Tem o Matarazzo, que hoje toca Cubo, o André Matarazzo, tu deve lembrar dele também. Sim. Então, assim, meu grande privilégio é conseguir conviver e estar caminhando do lado dessa turma, que eu fui até um espaço e essa turma tá, de fato, explorando o mundo e construindo essas novas coisas, né? E meu trabalho hoje é suportar para que essas coisas aconteçam e suportar esses novos talentos também, que têm essa vontade de expressar dentro dessa indústria criativa também. E o meu dia a dia é esse. Eu não tô hoje no dia a dia, eu não trabalho diretamente com uma marca ou com outra marca, eu não tô construindo as histórias novas, meu trabalho é muito nessa visão da Flag como um todo, articular todo esse ecossistema e suportar esses talentos em desenvolver os seus negócios e achar o jeito de chegar no maior impacto com a menor dispersão energética. Essa é um pouco da visão. Mas tem muita coisa legal acontecendo ali com a gente de fato, ali na Flag de fato. O que eu sinto hoje, assim, tu trouxe sobre se são as narrativas, o que está acontecendo na indústria de comunicação, eu acho assim, tu acabou de citar o trabalho, citou a Soco hoje aqui, né? A Soco, que é uma empresa aí liderada hoje pelo Felipe Cime, é algo muito bonito que está acontecendo naquele espaço, porque escolheu um espaço de tipo das práticas tóxicas dessa indústria e de provar que combatendo as práticas tóxicas consegue construir uma comunicação que a partir dessa diversidade, dessa proporcionalidade, dessa abertura, consegue criar histórias mais originais, né? Porque tem um lugar de obviedade, obviamente, porque a diversidade, a diferença, né, cria algo mais original, a gente acha que criação não existe, né? A gente confunde criação com
originalidade, e a fórmula da originalidade é a combinação de não combináveis. Então, obviamente, se tu botar coisas que não combinam diretamente no mesmo espaço, vai criar possibilidades de diferenças maiores. Essas diferenças vão criar histórias mais originais. Histórias mais originais são percebidas como histórias mais criativas. E isso chama atenção. E o Cime tá fazendo isso de um jeito... O Cime, a turma inteira, né? Cime, eu admiro muito o Tourinho, Belink, a turma que tá tocando a soco ali, tá fazendo isso de um jeito muito brilhante. Mas tá ali também, né? O que a Bárbara tá fazendo... eu tive lá com a Bárbara agora nos Estados Unidos e assim, cara, a missão é resolver a educação dos Estados Unidos. Com a maior fundação dos Estados Unidos, resolver educação nos Estados Unidos. E tem muito de contação de história dessa história, de construção de narrativa. Que a Marcela que acho que já teve aqui também. Já, né? A Bárbara também já veio. O que ela tá fazendo, entendeu? Tipo assim, cara, trouxe uma perspectiva da felicidade feminina e tá criando uma plataforma onde, cara, tá agrupando um monte de gente que agora vai ficar física, né? Eu vi que eles vão fazer um puta de um evento. Física, tem um evento, acho que esse final de semana, um outro super evento, tem uma coisa muito grande pra acontecer no ano que vem. Então essa coisa, naturalmente, claro, começa muito pequena ali, como tu percebe também, a Marcela tá com a gente há um tempo. A Marcela, jovem pra caramba, né? Então assim, vai amadurecendo, vai crescendo, vai criando potência, criando estrutura, que é uma coisa nossa ali junto também de suportar essa caminhada, essa jornada, né? E agora, claro, quando a gente começou era muito antes do tempo. Agora é a expressão do Zeitgeist, isso é necessário, então isso vai crescer, né? Acho que é uma coisa que a Flag tem também, acho que e tem muito a ver com o nosso trabalho, essas pessoas caminham com a gente há muito tempo, a gente sempre foi muito paciente, né? Tipo, olhava na frente, mas assim, só vamos fazer, só vamos andar junto. Vai chegar um momento que essas coisas vão achar o seu espaço. Mas enfim, eu acho que é difícil de olhar para uma coisa que está acontecendo. Eu acho que são muitas coisas, é isso, é muito diverso, muito fragmentado. Eu acho que nesse lugar, quando a gente olha para a comunicação que está rolando, eu sinto que assim, quando a comunicação volta para a essência, ela nasceu para contar as histórias, né? Para descrever a função das coisas. E no meio disso, no meio do processo, a gente começou a tentar sofisticar a comunicação, colocando um monte de coisa na volta. Aí quando chegou uma hora, a gente começava a mostrar aquela comunicação toda linda, bela, com um monte de conceito, analogias, etc. Chegava o consumidor e não entendia nada o que era aquele negócio. Agora a gente está nesse processo de limpeza. Traz essência, só fala aquilo que faz sentido. Faz sentido de verdade, tenta conectar isso com o consumidor. Tinha um momento que as marcas pediam, eu preciso que a comunicação agregue valor ao meu produto. Hoje, se chega esse briefing, a gente fala, a gente precisa criar um produto de valor. A comunicação que vai agregar um produto. É isso que eu ia te perguntar. Então isso tem muito mais a ver com a essência do lugar. Ela volta a ser muito mais descritiva, tentando achar a narrativa certa, que eu digo, o repertório linguístico certo, para falar com as pessoas certas. Então, acho que esse é o espaço mais novo mesmo, que de fato é conectado com a essência. Seria o mais velho, de fato, né? Martini, eu tô ficando com um pouco de ansiedade pelo seguinte, a gente chegou a 1 hora de papo, e eu acho que rende pelo menos mais meia hora. E eu queria saber se a equipe aqui, você podem dedicar mais meia hora que a gente fraciona em 2. Não, tudo por mim. Você pode, certo. Martini? Claro. Bom, eu tava conversando com o Martini e como você deve ter percebido, essa conversa não dava pra interromper a conversa, gente. Tava interessante demais. Eu mal tinha entrado no território da empresa dele, né, sobre empreendedorismo. A gente passou a primeira parte numa brisa filosófica deliciosa, discutindo questões que são muito fundamentais, né, porque a gente parte do pressuposto que são verdades estabelecidas. Inclusive, a gente falou bastante de verdade no primeiro episódio que você acabou de ouvir. Então, não dava pra parar por ali. Por isso que eu tô continuando essa conversa. Aconteceu raras vezes aqui no Divã, mas foi, assim, necessário. A gente dividir fragmentar essa conversa em 2. Na segunda parte da conversa, a gente vai falar um pouco mais sobre o veículo que é usado pelo Martini para expressar a sua visão de mundo, que ficou um pouco pautada ali pela primeira conversa, que é a Flag, que é essa constelação de diversas empresas que hoje em dia é uma das empresas, é a empresa talvez brasileira mais interessante do ponto de vista de comunicação, publicidade, etc. Então, boa segunda parte de Divã de CNPJ com o Martini para você. Divã de CNPJ toda quarta-feira em qualquer plataforma que você desejar. Até a próxima.